A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo de número 21. Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, um jovem rico vai se aproximar, de Cristo, e ali ele vai fazer, uma pergunta ao Senhor: que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus ele responde para ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aquele jovem vai perguntar ao Senhor, quais são os mandamentos? Jesus vai responder para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem, de imediato, ele vai dizer para Jesus: tenho obedecido isso, tu tem obedecido tudo isso. E ele fala para Jesus: que me falta ainda? Aí entra na leitura do nosso devocional. Jesus vai responder: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas aquele jovem, ouvindo ali a palavra do Senhor, ele se retirou triste da presença do Senhor. Ele se retirou triste porque era muito rico, possuía muitos bens, E isso entristeceu aquele jovem, porque até mesmo ele esperava receber um outro tratamento ou até mesmo uma outra resposta por ser um homem que observava os mandamentos do Senhor e, além disso, era um homem que era rico. E esse jovem ele sai triste dali, seus discípulos vão olhar que toda aquela situação, ouvindo a palavra daquele jovem que saiu triste, Jesus ele vai chegar, os discípulos ali vai ouvir de Jesus que Jesus vai dizer: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, E ele diz: outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Isso aqui não quer dizer que aqueles que amam a riqueza. Aqueles que amam a riqueza é difícil. A pessoa, o problema não é ter posse, o problema é amar e colocar em primeiro lugar tudo aquilo que é material. Colocar realmente que o que nos sustenta, o que vai nos manter de pé, porque nós temos uma condição financeira elevada, por isso que nós vamos viver tranquilo nessa terra. E Jesus vem para confundir tudo isso, porque aquele rico, achando com tudo que fazia, porque já fazia caridade, já era um homem que estava andando de acordo com os mandamentos do Senhor, Mas ele, para seguir Jesus, era necessário abrir mão, da dependência das coisas materiais, de ter a certeza e a fé, a certeza em andar com Jesus, sabendo que o comer, o beber e o vestir, ele iria providenciar. Então, seguir o Senhor é não ficar preso, ter fé no Senhor, acreditar realmente no Senhor, é não se prender a nada, é crer que tem os médicos, mas Jesus é o médico dos médicos. É crer que o Senhor é aquele que envia a provisão, é Ele que envia o alimento, é Ele que dá de comer, beber e vestir. Está na dependência do Senhor. Quando nós observamos aqui no livro de Atos, no seu capítulo 2, quando vai falar das primeiras conversões, das primeiras ali no início, essa palavra não era só para o início, a palavra é para o dia de hoje também, quando ali eles ouviram, e a palavra do Senhor, ouviram o discurso de Pedro, eles vão perguntar: o que irmãos, o que faremos? E Pedro ali vai falar: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vamos ver Pedro ali, pregando, e eles vão ali, vão se converter, vão receber realmente, aquela palavra, e a palavra do Senhor diz que foi a pregação, aquelas vidas que foram alcançadas ali, que pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, todos criam, todos estavam unidos, todos tinham tudo em comum, a ponto de que eles vendiam seus bens, as suas propriedades, e repartiam com todos, conforme cada um tinha necessidade. Então, entre eles não havia necessitado. Por quê? Porque eles cooperavam, eles estavam a cada dia perseverando, na doutrina dos apóstolos, eles estavam perseverando a cada dia
no partir do pão, comia com alegria, com simplicidade de coração, mesmo ali estando pobre, mesmo estando rico, havia comunhão entre eles, não havia maior, não havia menor, maior era o Senhor Jesus. Então, tudo isso faz parte, né, daquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele não veio ele veio para os doentes, ele veio para os pobres, ele veio para aqueles que são pobres de espírito, mesmo que tenha riqueza, mas nós somos dependentes do Senhor, nós somos carentes do Senhor. Nós possamos viver, entender isso, a importância, porque Paulo ainda vai, quando Paulo escreve para a Timóteo, lá no 1 Timóteo capítulo 6, Paulo ele vai escrever, vai exortar sobre uma vida exemplar. Né? Paulo vai falar sobre essa vida exemplar e quando ele fala disso, ele vai falar sobre riquezas. Né? Ele vai falar sobre riquezas no versículo 17, ele diz: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas. Mas em quem? Mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Então, a cada dia que o Senhor tem nos abençoado, tem nos prosperado, nós não devemos ter cuidado para não sermos orgulhosos, né? E nem pôr a esperança naquilo que é material, aquilo que é a riqueza, aquilo que é incerto, aquilo que realmente um dia vai desfazer, mas pôr a nossa esperança em Deus, porque Ele que nos concede realmente, né, de uma forma muito ampla, todas as coisas, para que possamos desfrutar. Aí no 18 ele diz que pratique o bem e se enriqueça com boas obras, sejam solidários e generosos. À medida que com boas obras, né, se enriquecer com coisas, né, que são lícitas, que são corretas, né, de trabalhar do suor do nosso rosto, de não estar entrando achando que oportunidade que vai nos levar, vai fazer nos prosperar, mas se ela não é uma coisa que está fora daquilo que é a vontade de Deus, ou até mesmo que está de forma errada, errônea, né, não é por esse caminho que devemos traçar. Devemos traçar o caminho das boas obras, e a palavra nos ensina a ser solidário, e generosos. Né? A generosidade ela nos conecta com a nossa prosperidade. À medida que a gente é generoso, à medida que a gente está se preocupando com o próximo, à medida que a gente está realmente sendo solidário, né? Se colocando no lugar do próximo, amando realmente em ajudar a cooperar, as coisas vão sendo acrescentadas, riquezas, bênçãos são acrescentadas. Além de material, né, vamos acumular o quê? Um tesouro no céu. Porque o tesouro dessa terra traça, ferrugem consome, mas o tesouro no céu é para a vida eterna. Né? Ele fala, com isso acumularão um bom tesouro para si mesmo, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. A verdadeira vida está em Jesus Cristo, está na eternidade. Né? E Paulo ele fala assim, Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, e as objeções do que falsamente se chamam conhecimento. Paulo está falando para o jovem Timóteo, falando, Timóteo, cuidado, guarda o tesouro que lhe foi confiado, guarda aquilo que é eterno, guarda aquilo que realmente que vai te levar a sua alma e a todos aqueles que te ouvem para a salvação eterna, para uma morada eterna. Ele fala, evita as conversas insignificantes e profanas. Evita que se entre no ministério, no Evangelho de Cristo, seja acrescentado tantas coisas hoje, né, para enriquecer, cultos que são tirados para falar de parte financeira, tantas coisas que são tiradas do Evangelho simples e puro de Cristo acabam não sendo ministrado. Daí ele fala, e as objeções que falsamente se chama de conhecimento. Quantas pessoas hoje estão buscando conhecimento, né, fora do Senhor, que estão se iludindo, misturando as coisas e falando lugares que tem sido, o púlpito tem entrado no lugar de pregar a palavra, o evangelho de Cristo está sendo pregado outras coisas, não que não possa a igreja impulsionar, mas tem momento, tem parte, tem lugares, isso, empresa é empresa, igreja é igreja. Tem igreja hoje que se parece com uma empresa e não é mais uma igreja, onde o evangelho de Cristo é pregado. E nós precisamos a cada dia se cuidar, ter cuidado com esse falso,
né, chamado conhecimento, porque esse conhecimento não vem do Senhor, né? E ele diz aqui ainda, ô Timóteo, alguns se desviam da fé por professá-lo, né? Alguns estão se desviando da fé nos dias de hoje, porque estão presos nessa área de conhecimento, de se envolver tanto. E o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela não pode ficar em segundo lugar. O reino do Senhor tem que ser buscado em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, esse jovem, ele é muito semelhante ao que muitos hoje, quando ouvem o Evangelho de Cristo, quando ouvem ali que é o evangelho que nós precisamos abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo, seguir o Senhor. O Senhor não queria, não ia tirar tudo, não ia tirar nada daquele homem. O Senhor muitas das vezes nos prova para ver onde está o nosso coração, até onde nós estamos dispostos a andar com Cristo, até onde nós estamos dispostos a seguir o Mestre. A palavra diz, né, em inúmeros versículos, que eles deixaram o pai, deixaram mãe, deixaram o trabalho, deixaram tantas coisas para servir ao Senhor. E o Senhor sustentou em todo o tempo. Eu não estou dizendo que nós precisamos deixar o nosso trabalho, nosso dia a dia nós servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor, mas não podemos deixar entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, tirar a sensibilidade, o brilho do Espírito Santo que habita em nós. Isso não pode ser tirado pelos falsos conhecimentos, pelas falsas doutrinas, pelo que muitos estão falando, pelo que muitos estão pregando. Nós precisamos viver na dependência do Senhor, e a partir desse momento Ele nos direciona. Ele vai colocar, vai nos dar força, vai nos dar ânimo, vai nos dar sabedoria. O conhecimento você tira de tudo pelo mundo. De tudo que nós lemos, buscamos, de tudo que ouvimos, nós podemos tirar um conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria vem dos altos céus. Isso vai confundir os sábios. Confunde os sábios quando alguém cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria na palavra e vive ela. Isso confunde a todos aqueles que são sábios, todos aqueles que se julgam mestres, todos aqueles que até estudaram por tantos anos pela vida, que tem tanto conhecimento. Quando nós temos a sabedoria que vem do Senhor, ela confunde os sábios. Então, que nós possamos nesse dia ficar com essa palavra e entender, Jesus, ele está sempre pronto a nos abençoar, a nos receber, seja o pobre, seja o rico. Seja mais que nós possamos ser pobres de espírito, ser totalmente dependente do Senhor, mesmo tendo riqueza, mesmo estando bem empregado, mesmo tendo algumas posses, que nós possamos permanecer humildes diante do Senhor. E como a igreja primitiva tinham tudo em comum, eles estavam juntos, não havia entre eles necessitado. Esse é o amor de Cristo no meio da igreja, esse é o amor de Cristo no mundo. Que nós possamos também transparecer isso no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.